Ok. Então, pessoal, bom dia. Começando então agora, a partir da gravação, eu vou retomar, tá? Eu já falei alguma parte aqui do nosso material. Nós vamos tratar sobre empreendedorismo e cooperatividade, geração Y, X e Z, né? E ele vai falar para a gente aqui as características de cada uma dessas gerações e falando um pouco mais sobre isso, né? Ele vai falar que tem se percebido a necessidade de se nomear as gerações de formas a diferenciar o tratamento de cada um indivíduo por época, tá? Ao contrário do que quando a gente se refere a crianças, adolescentes ou pessoas de terceira idade, onde a gente generaliza o comportamento e as características, independente da época em que tais pessoas viviam ou vivem, hoje é inaceitável imaginar o comportamento de um adolescente independente da época que ele tenha vivido. Olha, para um melhor atendimento, ele vai falar para a gente aqui que a gente precisa tomar, vamos pegar um adolescente como exemplo. Um adolescente do século XIX, diferente das características do adolescente do século XX, ou mesmo do início e meio do século para cá, né? A partir da constatação em que tem se denominado gerações a partir de várias recomendações, né, galera? Vamos embora lá para a gente, as gerações logo, para a gente poder tirar logo essa bagaceira da frente. Olha, aqui nesse capítulo, ele vai enfatizar aqui os aspectos relacionados a cada uma dessas gerações, tá? As tradicionais, inicialmente, a gente tem que destacar a geração conhecida ou nominada por alguns autores de tradicional. Essa geração é composta por indivíduos nascidos antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, lá em 1945, tá? E depois dessa geração de 1945, vieram quem? Os baby boomers, tá? Olha só, baby boomer é uma definição genérica para crianças nascidas durante uma explosão populacional, tá? Ou, em uma outra tradução, explosão de bebês, né? Então, ele vai falar para a gente aqui que é o seguinte, que o mundo presenciou uma explosão da população, e entre períodos surgiram os baby boomers. Por que surgiu uma explosão aqui logo depois da Segunda Guerra, da Segunda Guerra Mundial? Porque as pessoas saíam da guerra e já todos com aumentou a população. É a mesma coisa de carnaval, tá? Toda época de carnaval aumenta a população, por quê? Porque o pessoal não se cuida e aí vai, né? Mas aqui, olha, é sempre importante a gente caracterizar a geração denominada por Baby Boomer, tá? Definir que o período haja vista a explosão populacional ocorrer em diversos momentos, beleza? Então, assim, a geração X, que ela se enquadra nos nascidos de 65 até 77, tá? A qual eu me enquadro, beleza? Também as chamadas geração Next ou Millennials, que é a geração Y, que apesar de não haver um consenso a respeito do período dessa geração, a maioria da literatura refere-se às pessoas de 77 a 2000. E são, por isso, muito dos filhos da geração X e netos dos baby boomers. Agora, a Z, formada por indivíduos constantemente conectados através de dispositivos portáteis e preocupados com o meio ambiente. Essa geração não tem uma data definida, pode ser integrante, parte da geração Y, já que a maioria dos autores posiciona o nascimento da geração Z entre 90 e 2009. Beleza? Ele vai falar para a gente que o seguinte, que os nascidos até a geração, parte da geração Y, são os chamados nativos digitais, ou seja, vocês são nativos digitais. E a minha geração é a chamada imigrante digital, ou seja, nós viemos para o mundo digital e vocês já nasceram no mundo digital. Entenderam? Ou seja, isso implica e explica a facilidade, por exemplo, que vocês já têm de trabalhar com tecnologia, com computador, com notebooks, ou seja, perdão,
com computadores, com celulares, tudo de eletrônico coloca na mão de vocês, vocês têm mais facilidade de desenrolar do que os cabras que nem eu, certo? E aí é comum você escutar falar assim, nossa, ela é tão pequenininha, já está ensinando a vovó a mexer no celular. Por quê? Porque a vovó é uma imigrante digital, né? E o nativo digital já sabe falar aquela língua. Quer ver um exemplo? Eu, se sair daqui hoje, mudar para os Estados Unidos, por exemplo, suponhamos que eu não soubesse nada de inglês e eu mudasse para os Estados Unidos, eu teria muita dificuldade lá. Vocês concordam comigo? Sim ou não, gente? Sim. Depende pra comunidade que você for se mudar. Não, para uma comunidade totalmente norte-americana, onde não tivesse ninguém com a minha língua. Então, sim. Pois é, é a mesma coisa do que acontece como, por exemplo, as pessoas nascidas e quem nasce lá sabe tudo sobre a língua, né? Esses dias eu vi um cara falar assim, nossa, olha só que lindinha, tão pequenininha, já fala inglês. Claro, nasceu lá, pô, aprendeu tudo lá, como é que não vai falar? Né? É a filha de um conhecido nosso. Então, olha só, trazendo para a nossa realidade, né? O que que acontece? Vocês já perceberam que vocês geralmente já ajudaram alguma pessoa mais velha a resolver algum problema no celular? Quem já fez isso? Eu, várias vezes. Então, Várias vezes. então, O olha tempo só. todo. Pois é. Então, o que que acontece com isso? Ah, a pessoa que não sabe é burra. Não, não é não. Se coloque no lugar dessa pessoa, imaginando que você não sabe nada de inglês e que mudou para os Estados Unidos. É a mesma coisa, tá? Você foi para uma área, para um lugar que você não fala aquela língua, que você não sabe o que, que acontece ali. Então você vai ter essa dificuldade. Então, eu estou falando isso porque às vezes a gente ainda tira onda com essa pessoa que não sabe, né? Para que vocês possam estar pensando dessa forma. Vocês não, mas muita gente age com falta de respeito até com relação a isso. Beleza? E ainda tem a XY, né, que também não é muito definida. É uma geração que pode se classificar de indivíduos. A geração Y que busca um reconhecimento da forma que a geração X fazia. Né? E a gente vai ver aqui que, observando, né, muitas mudanças que vêm E ocorrendo, já tem a Alpha também, não é? Que é a sim, nascida de sim, sim. 2010. A Alfa, se não me falha a memória, Nicolas, eles não defendem muito bem a questão da data, né? Porque varia muito de comportamento, como, por exemplo, a geração XY, a geração Y e Z, né? Fica meio que misturado, porque alguns indivíduos, dependendo da região, da criação, eles têm pensamentos e características da geração anterior, né? Então, aí o pessoal falar de 2010, 2012, 2013, né? Então, assim, tem uma variação que é pequena, não causa impacto, vamos dizer assim, né? E aí ele vai falar para a gente que vem ocorrendo nessas pessoas o impacto diretamente na forma de trabalho dos indivíduos. Ele vai mostrar para a gente aqui abaixo como é que a gente pode visualizar hoje a fórmula do trabalho, ou seja, como representa o trabalho diferentemente das épocas, né? Onde os indivíduos trabalhavam, somente conseguiam sustento próprio de seus familiares. Hoje se busca também o bem-estar no trabalho, o lazer com a família, existe uma preocupação com o meio ambiente e a constante busca pela inovação, que é uma característica fundamental do empreendedor, tá? Ele vai falar para a gente que é o seguinte, olha, o T, que é o seu trabalho em 2000, né? De 2020, perdão. Tem o quê? A preocupação com o meio ambiente, a busca na qualidade de vida, mais a inovação, vezes a globalização. Essa é uma fórmula que a gente pode ver ela, né, exatamente classificando os indivíduos da época do trabalho, a fórmula do trabalho de 2000, tá? E aí ele vai falar para a gente, olha só, que aqui a gente pode, detalhe, olha só, esse gráfico, tá? Ele foi elaborado, olha quando? 2009, tá? A Rita Loyola falou para a gente do futuro do trabalho. Isso aqui foi tirado da revista Galileu, beleza?
E aí ele vai falar para a gente que... deixa eu ver se esse gráfico está aqui. Tá. Aqui que a gente pode entender atualmente o que a empresa precisa ter de ferramentas, utilizar as técnicas específicas para possibilitar, entender e aproveitar as características do indivíduo de acordo com a sua geração, né? E para que a gente possa também visualizar as facilidades e as características de algumas gerações. A gente vai ver aqui embaixo na tabela 17.1. E as mesmas estão separadas. Aproveite para identificar se você ou algum colega possui algumas dessas características. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha, aqui, preste atenção, eu quero que vocês imaginem pessoas com as características que a gente vai falar aqui das gerações, e eu quero que vocês confirmem ou não para mim se realmente essas características são reais nas pessoas que vocês conhecem dessas gerações. Vamos lá. Os veteranos de 22 a 45 cresceram entre duas grandes guerras mundiais, né? Foram educados para a disciplina rígida, o respeito às hierarquias, amor à pátria é um valor absoluto, certo? Ó, os baby boomers, que é de 45 a 65, otimista em relação à mudança no mundo político, viveram em uma fase de engajamento contra as ditaduras e os poderes tirânicos, certo? Certo. Geração X, céticos e politicamente apáticos, refletem as frustrações das gerações anteriores e assumem a posição de espectadores na cena política. Essa geração X, nessa área aqui, ele é meio fraquinho, tá? Na Y, olha só, que é a de 77 a 2000, são otimistas em relação ao futuro e comprometidos em mudar o mundo na esfera ecológica. Têm o senso de justiça social e se engajam em voluntariados, certo? Deixa eu ver se ele tem... Não tem o Z aqui. Né? Então, eu vou buscar de vocês. Vamos lá. E da geração Z, o que seria? Me digam aí. O que vocês acham que seria as características da geração Z? Pelo que eu entendi, cada linha vai ser relacionado a algum aspecto diferente, né? Essa primeira Sim. seria alguma coisa relacionada a governo, né? A parte política, né? Isso. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui de um atualizadíssimo, tá? Prestem atenção. Que coisa mais show de bola que é isso aqui. Só um minutinho, por favor, gente. Ó. As características da geração Z são críticos, pragmáticos, indefinidos, comunicativos, tá? Vamos lá, olha só, ele vai falar para a gente que os jovens da geração Z têm um perfil diferenciado e crítico, mantêm a mente aberta a novas experiências e aprendizados. Depois de tantas mudanças de comportamento impostas pelo universo digital, eles foram os primeiros adeptos da linguagem digital, tá? Com o uso de memes, emojis para expressar seus sentimentos e opiniões. Percebeu que doideira? E aí, assim, os veteranos do trabalho, olha só, eles valorizavam, né, o comprometimento e a lealdade. Os baby boomers são workaholics. Sabe o que é workaholics? Quem sabe? Fala aí para mim. Não conheço esse termo, professor. Não? Workaholic é viciado em trabalho. Tá? Ó, valorizam o status e o crescimento profissional, são políticos, formam alianças para atingirem seus objetivos. Geração X, gostam da informalidade no trabalho e buscam equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Olha que interessante a minha geração. Essa parte aqui eu acho até que bacana. Ó, na Y, são extremamente informais, agitados, ansiosos, impacientes, imediatistas e acompanham a velocidade da internet. Beleza? Já os nossos irmãos da Z
né? Eles estão, olha, acabei de falar aqui, né? Esse universo está se tornando cada vez mais limitado e ilimitado, pois cada dia surge figurinha, aplicativo do WhatsApp, desenvolver tais recursos. Então, ou seja, são pessoas mais voltadas. São pragmáticos. O perfil da geração Z está ligado a figuras realistas e práticas, com tendências a buscar diferentes meios para atingir seus objetivos. Nesse sentido, os indivíduos são pragmáticos, metódicos e focados em metas voltadas para a satisfação de suas necessidades financeiras. Para atingir seus objetivos, eles desenvolvem importantes habilidades como o uso do pensamento lógico, de modo responsável e ético. Olha como vocês ficaram bonitos na foto aqui nesse site, hein? Viu só? E, como consumidores, como é que são os veteranos? Eles evitam parcelamentos e privilegiam as compras à vista. Investem de forma conservadora e sem risco. Os baby boomers são responsáveis pelo estilo de vida. Tem mais gente entrando até agora, que beleza! Sejam bem-vindos. Vai falar que são responsáveis pelo estilo de vida que se tem hoje, de conquistas materiais, como casa, carro, acesso ao entretenimento. A geração X sente-se à vontade com a tecnologia, no meu caso, e já tem gosto pelo consumo de equipamentos eletrônicos, é o meu caso. Tecnologia e diversidade são coisas naturais na vida. Usam todos os recursos do celular e precisam estar conectados. Esses são os da geração Y. Na geração Z, a gente acabou de falar, né? Que utilizam da tecnologia para poder se manifestar, né, através de imagens, emojis, memes, etc. Os veteranos acreditam na lógica e não tem magia. E não na magia, tá? Tem religião, mas sem superstição. Já os baby boomers necessitam de justificativas profundas e estruturadas para tomar decisões. Ou seja, os caras mais pé no chão, né? Geração X trabalham com entusiasmo, possuem foco definido e têm necessidade de feedback. Ou seja, eu preciso saber o que você pensa de mim. Isso me agrada, tá? Os X vivem com sobrecarga de informações, dificultando a correlação de conteúdos. Isso aqui vocês já perceberam? Que às vezes eu falo para vocês sobre determinada coisa, vocês vão pesquisar na internet sobre determinada coisa, já alterou alguma, já teve uma nova informação, e aí a coisa fica meio que confuso, tá? Ó, o perfil dessa geração, né, os pragmáticos, está ligado a figuras realísticas e práticas, né, com tendências a buscar diferentes meios para atingir seu objetivo. Nesse sentido, tais indivíduos são pragmáticos, metódicos, focados, eu já falei sobre isso. São indefinidos, não aceitam imposições, não se sujeitam a rótulos. São indefinidos e defendem que quebrar estereótipo torna a vida mais interessante e livre. Na visão deles, não há necessidade de definições de gênero, classe ou idade. O ideal é não valorizar a identidade fluida, mas respeitar a individualidade e compreender as diferenças. Beleza. Comunicativo. Essa geração nasceu em um mundo hiperconectado. Nesse contexto, por meio das possibilidades tecnológicas, as fronteiras que impediam o diálogo foram rompidas. Por exemplo, nós estamos numa sala de aula agora, né? Muito comunicativos, eles priorizam o diálogo e todos os processos de interação que agregam valor. Como parte do universo onde eles estão inseridos, eles têm aversão a atitudes extremistas e polarizadas. Essa é uma característica muito bacana da geração de vocês, tá? Eu acho isso muito, muito, muito legal mesmo, tá? E aqui? Eu fiquei confuso quanto à definição de idade, eu não entendi. Não há necessidade de definição de idade. Aqui que você fala, como é que é? Indefinidos ali, ó. Na visão deles, não há necessidade de definição de idade. Eu pulei os primeiros gênero e classe, mas não entendi como não tem como definir idade. Indefinidos, professor. Tá certo. Não há necessidade de definições de gênero, de classe ou de idade. Eles não ligam se a pessoa é novo, velho, se é pobre, se é rico, entendeu?
Ó, na visão deles, não tem necessidade de você definir gênero, se é homem, mulher, ou é um alface, ou um Não, isso, repolho. gênero e classe eu entendi, eu não entendi Beleza. idade, porque idade é algo não é físico, mas não tem como você mudar o ano que você nasceu. Não, eles não. Aqui ele está falando, Nicolas, no sentido assim, eles se relacionam com qualquer faixa etária sem problema. Entendeu? O que ele quis dizer foi isso. Que, por exemplo, vocês podem falar comigo, que tenho 53, da mesma forma que vocês conversam com seu colega de 15, por exemplo. Entendeu? Com a utilização de gírias, vocês assim, me chamam de cara, não me chamam de senhor, entendeu? Ou ainda ficou confuso? Entendi, professor. Tá? É nesse sentido de definição que eles colocaram. Tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Não, professor. Nenhuma dúvida até agora, pelo menos da minha parte. Pessoal, eu pedi logo no início da aula que as pessoas que fossem entrando escrevessem presente aí no chat para me poder marcar lá na frequência, tá? Então, assim, se você não colocar, você provavelmente vai ficar como ausente lá, tá bom? Então, coloca aí para mim, por favor. Obrigado. Eu cheguei depois, não tava nem sabendo desse presente. Não, por isso é que eu estou falando novamente. Porque muitos não colocaram, né? Eu dei uma olhada aqui, como muita gente ficou de fora, eu falei, deixa eu avisar pro pessoal, porque senão Valeu vai por ficar lembrar. confuso depois. Claro, tamo junto, cara. O fato de você ter chegado um pouco atrasado na aula não quer dizer que você não está participando dela, né? Beleza. Pessoal, nós vamos fechar aqui nossa aula hoje, tá? Falando sobre essa parte. Na próxima aula, a gente vai falar sobre um outro assunto interessante também. E a gente vai estar preparando uma atividade para vocês estarem respondendo lá no nosso Moodle, tá bom? Eu vou colocar lá e o dia que eu colocar, eu vou mandar no WhatsApp o informativo disso. Tá ok? Ok. Ok, professor. Então tá bom, gente. Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, vocês têm meu número do WhatsApp. Pode me chamar no privado ou chamar lá no grupo. Tá bom? Até Um semana que abraço. vem, professor. Fique com Deus. Valeu, Brunão. Até semana que Falou, vem. professor, bom final de semana. Valeu, Nicolas. Você também.